Bom dia, galera, tudo bem com vocês? Estamos começando a nossa terceira aula nesse bimestre e nessa aula vamos falar um pouco sobre pirâmides regulares. O que é uma pirâmide regular? Aí diz o seguinte: a pirâmide regular é aquela cuja base é um polígono regular. E o que é um polígono regular? É um polígono de 3, 4, 5, 6, qualquer quantidade de lados, desde que todos os lados tenham o mesmo tamanho e, além disso, os ângulos internos de mesma medida. Aqui você vê um exemplo. Ó. Note essa pirâmide aqui. Ó. A base dela é um quadrado, como você está percebendo aqui. Ó. Mas não precisa ser assim, apenas assim. Pode ser também um triângulo. Nesse formato que você está vendo aqui. Olha. A base é um triângulo, só que tem que ser um triângulo com os três lados iguais. Um triângulo equilátero. Pode ser um quadrado, como você já tinha visto naquele exemplo anterior. Pode ser um pentágono ou pode ser um hexágono, como você está vendo aqui nessa figura. Mas, como você está percebendo, todos os lados têm que ter o mesmo tamanho. Se ela for assim, ela será chamada de pirâmide regular, ou seja, o polígono que está na base tem que ser um polígono regular. Além disso, tem um detalhe a mais, que é o seguinte: e cujas arestas laterais são congruentes entre si. O que significa isso? Que essas arestas da pirâmide aqui, ó, que eu estou destacando, elas têm que ser congruentes, ou seja, elas têm que ter a mesma medida. Se isso acontecer, você vai estar diante de uma pirâmide regular. Trocando por outra palavra, a pirâmide regular é aquela que é perfeitinha. A base dela é um polígono regular, quer dizer, todas as medidas do mesmo tamanho, não importa se é um triângulo, um quadrado, um pentágono, um hexágono, um heptágono, mas tem que ser todos com a mesma medida das arestas da base. Além disso, os ângulos internos também congruentes. E como consequência, o que vai acontecer? As arestas laterais terão também o mesmo tamanho. Então, quais as consequências disso? As consequências são essas três que você está vendo aqui. Olha. Primeira, a projeção ortogonal do vértice sobre o plano da base é o centro da base. O que ele está dizendo? Se você pegar o vértice aqui e fizer uma projeção na base da pirâmide, você vai encontrar exatamente o centro da base. Isso quer dizer, então, que vai ser muito útil. Quando você projeta a altura saindo do vértice, ela vai chegar exatamente no centro da base. Isso vai ser muito bom, que é o que você vê aqui também. Ó. Projetando a altura saindo do vértice, encontra exatamente no centro da base. Ó. Como você nota aqui. Segunda consequência. As faces laterais são triângulos isósceles congruentes. É exatamente isso que a gente está vendo. Ó. Todos esses triângulos que estão aqui, ó, nas faces laterais, serão triângulos exatamente iguais, ou seja, congruentes, de mesma medida. E isósceles porque terão dois lados com a mesma medida, como você está notando aqui. Daqui a pouco eu vou fazer isso no GeoGebra e você vai ver com mais clareza. E por último, o apótema da pirâmide regular é a altura de uma face lateral relativa à aresta da base. O que isso quer dizer? Se você pega uma das faces laterais, ó, peguei, essa aqui é uma face lateral, um triângulo. O apótema é exatamente esse segmento que sai do vértice e chega aqui no ponto M. Ó. Para a pirâmide, inclusive a gente chamou isso aqui de G, ó, esse G minúsculo. Esse segmento que sai de V até M, para a pirâmide, ele vai receber o nome de apótema da pirâmide. Mas quando você olha apenas para o triângulo BCV, você vê que o apótema para esse triângulo é a altura do triângulo. Vamos ver isso aqui um pouquinho no GeoGebra. Acompanhe aqui comigo. Eu vou desenhar aqui para você uma pirâmide, para a gente poder fazer os cálculos. Olha só, eu vou fazer também uma pirâmide de base triangular para facilitar a visualização. Então acompanhe aqui comigo. Olha. Vou desenhar uma pirâmide regular, cuja base é um triângulo. No caso aqui, então, um triângulo equilátero, que tem os três lados iguais. Pronto. Ele já está desenhado aqui. Para você ver que ele realmente é regular, eu vou mostrar ele para você aqui. Ó. Acompanhe a visualização. Realmente os três lados têm o mesmo tamanho. Mas vou posicionar ele aqui de um certo formato para a gente ver a pirâmide. E agora eu vou desenhar a pirâmide. Como ela é
regular, eu vou desenhar ela de tal maneira, eu vou achar aqui o ponto central dela, para a gente marcar aqui exatamente o ponto D. Esse ponto D exatamente é o ponto central do triângulo. E agora, vou desenhar aqui uma reta perpendicular ao triângulo para podermos fazer o vértice da pirâmide de tal maneira que ele fique bem perfeitinho. E agora sim a gente consegue desenhar a nossa pirâmide. Então acompanhe aqui comigo. Pirâmide de base ABC. Pirâmide regular, porque a base é um triângulo equilátero. E está desenhada a nossa pirâmide aqui. Deixa eu apagar alguns elementos para a gente destacar só o que é necessário. Coisas que eu quero que você perceba. Eu vou planificar a nossa pirâmide aqui para a gente acompanhar alguns dados. Planifiquei a pirâmide e eu quero que você verifique exatamente como ela é. Você percebe aqui, olha, que ela é formada realmente pela base, como você está vendo aqui, um triângulo equilátero. E os triângulos em volta são todos realmente, como você pode perceber aqui, esses três triângulos que estão aqui nas laterais são triângulos isósceles, ou seja, essa medida é da mesma que essa. Agora, outros elementos que eu quero que você perceba. Deixa eu voltar à visualização da pirâmide. Note que nós tínhamos falado de alguns segmentos, que agora eu vou começar a falar para vocês. Olha. Esse segmento que sai do vértice, deixa eu até trocar o nome dessa letra aqui, tá ponto E, mas eu vou trocar aqui para ver, para a gente lembrar que está se falando do vértice da pirâmide. Certo. Esse segmento que sai do vértice e chega exatamente no centro da pirâmide, ele é denominado altura da pirâmide. No caso da pirâmide regular. Veja que a altura chega exatamente no centro da figura. E veja que é formado um ângulo de 90 graus, exatamente designando a altura. Verifique comigo. Note o ângulo que faz aqui na base. Realmente um ângulo de 90 graus, indicando que o segmento que sai de D até V realmente é a altura. Depois, nós podemos designar aqui um outro segmento que já foi comentado lá na aula. Eu vou marcar um ponto médio aqui do segmento BC, que está aqui na base. Achei o ponto médio. Achado o ponto médio, veja só, esse segmento que desce do vértice deitado em cima da face lateral, ele é chamado de apótema da pirâmide. Note que para a pirâmide ele é chamado de apótema, mas se você olha para o triângulo de frente aqui, esse triângulo BCV, para o triângulo ele é a altura. E realmente, verifique que é uma altura. O ângulo formado é 90 graus mesmo. Ângulo de 90 graus. Então, esse segmento que você está percebendo aqui, que vai de V até a borda, aliás, até a aresta da base BC da pirâmide, é um segmento que para a pirâmide recebe a classificação de apótema da pirâmide, mas para o triângulo ele faz o papel de altura do triângulo, essa face triangular. Bem, e por último, nós falamos aqui também deste segmento de reta que sai, deixa eu movimentar melhor para você enxergar melhor. Esse segmento que sai do centro até chegar na aresta, formando também 90 graus com a aresta da base, ele é chamado de apótema da base. Apótema da base. E qual a grande característica que a gente percebe aqui? Eu vou destacar esse triângulo interno que está ali, o triângulo VD, até nesse ponto aqui, que eu não estou conseguindo ver a letra que designa ele. Eu vou observar agora melhor. Deixa eu apagar o ângulo de 90 graus que está aqui. E esse triângulo que você está vendo aqui, triângulo DEV. DEV. Este triângulo que está lá por dentro. Será que ele é um triângulo qualquer? Não, ele não é. Eu vou até apagar a pirâmide aqui para você perceber que triângulo que nós estamos falando.
Deixa eu apagar a pirâmide aqui para você verificar melhor ele. Ó. É esse triângulo interno que nós estamos vendo. Será que ele é um triângulo qualquer? Não é. Veja que ângulo há aqui exatamente aqui nessa parte central. Ó. É um ângulo de 90 graus. Isso significa que aquele triângulo lá por dentro ele é um triângulo retângulo. E agora, parando para pensar nos elementos da pirâmide, a gente vai poder, nesse triângulo que está em destaque aí, aplicar o teorema de Pitágoras. De que maneira? Da seguinte maneira. Vamos voltar a enxergar a pirâmide e destacar esses pontos. Ó. Você percebe aqui o seguinte, ó, que para a pirâmide, esse segmento aqui, esse cateto, é a altura. Este outro cateto é o apótema da base. E esta hipotenusa do triângulo, ela será para nós o apótema da pirâmide. Então nós poderemos aplicar o teorema de Pitágoras ali, sem medo de ser feliz. Veja como ele será aplicado. Olha. Agora que você está enxergando melhor, ó, esse apótema é designado pela letra G. A altura da pirâmide pela letra H e o apótema da base pela letra M, como você está notando aqui. Ó. Então, fica fácil aplicar o teorema de Pitágoras aqui. Ó. A hipotenusa é G, você deve se lembrar do teorema de Pitágoras, que era hipotenusa ao quadrado igual cateto 1 ao quadrado mais o segundo cateto ao quadrado. Alguns acostumavam a escrever A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. Mas aqui na nossa situação, quem está fazendo o papel de ser o A é o apótema da pirâmide, que é o G. Então, G ao quadrado. Quem está fazendo o papel de ser um dos catetos é a altura, então H ao quadrado. E o outro cateto, quem está fazendo o papel dele é o apótema da base. Então, M ao quadrado. E a gente chega nessa relação aqui, que está destacada aqui embaixo também. Ó. Não há necessidade de decorar isso. Basta você visualizar a figura e aplicar o teorema de Pitágoras, certo?